Quarta-feira, o Quadro Verde está de volta depois de uma pausa e mostra aí os detalhes da 37ª edição da Casa Cor em São Paulo. Você já viu a Ananda Apple anunciando aqui. Essa mostra reúne arquitetura, paisagismo, arte, design de interior, um monte de coisa. E aí temos aqui no Bom Dia São Paulo, a gente tem a curadoria da Ananda Apple. Bom dia, Ananda. Bom dia, Rodrigo. E a gente vê sempre sobre o ponto de vista verde. Olha que banco lindo que eu estou sentada. Isso aqui é uma árvore que tombou e que foi reciclada, reaproveitada para ser um banco super estiloso. A gente já está no terceiro jardim, mostrando hoje no Bom Dia São Paulo, e do 7. Isso é possível porque eles contornam o segundo andar do Conjunto Nacional. E esse ano tem uma coisa muito interessante, já vou te contar. Dos 70 ambientes dessa edição, dessa vez é possível visitar 17 deles sem pagar o ingresso, porque eles estão junto dessa área externa do Conjunto Nacional. E aqui a gente já tem uma tendência, Rodrigo. Por trás dos móveis, esse fundo de grandes folhagens tropicais, tem bananeira, outras folhas, helicônias, porque isso cria um volume, traz uma imagem diferente para dentro de casa e agrega verde. Desse ambiente, a gente já pode ir para um outro que fica do ladinho, que também pode ser visitado sem pagar ingresso. E olha como já é completamente diferente. Aqui ele não é fresco, não é tropical, mas é extremamente aconchegante. Ele tem muito branco, cru, palha, bege, madeira clara. E olha o que eu tinha te falado antes. De novo, a presença dos espelhos como um elemento decorativo e também utilitário. São espelhos redondos que cravejam as duas pilastras do ambiente e também fica bem diferente. Mas, Ananda, cadê o verde daqui? Às vezes é um verde visto de outra forma. Por exemplo, outra tendência, utilizar árvore que secou, folhas desidratadas, como essa no fundo, que, em vez de ir para o lixo, entra como uma escultura dentro de casa, ornada com os passarinhos de cerâmica. Isso também é uma coisa muito comum aqui, os desidratados, além das folhagens. E isso tem muito baixo custo e não precisa de manutenção. Mas vamos dar uma passada agora na primeira reportagem que a gente aprontou aqui da Casa Cor. O icônico Conjunto Nacional da Avenida Paulista, construído nos anos 50, volta a hospedar a Casa Cor São Paulo, este ano com 70 ambientes em 9.000 metros quadrados. Um dos 7 jardins externos se ergue entre os prédios. De cima, a cobertura é assim. E de baixo, as impressionantes estruturas de bambu que lembram gigantescos cogumelos. Um trabalho artesanal de encaixe para dar forma à maior atração do jardim, ao mesmo tempo leve e delicada. Ela nasce entre caminhos marcados por canteiros elevados, com vegetação rica e densa, incluindo palmeiras e folhagens. O espaço também vai das folhas verdes à mistura de cores quando entram as flores de jardim. E aqui, o canteiro baixo conversa com uma parede rústica. A textura das placas imita a cor da ferrugem. E do alto, pendem cascatas de bromélia barba de velho entre as luminárias de cerâmica. Na parte interna, a sala se aconchega em madeira, quadros e plantas em torno do sofá. O loft integra a cozinha, um ambiente leve em madeira clara que ganha frescor com plantinhas simples em vários pontos e com a singeleza do vaso de mexericas por colher. Já esta é a cozinha torno, com sua mesa principal torneada e com cerâmicas feitas à mão, encaixadas como num quebra-cabeças. O buffet ao fundo é decorado com uma coleção de vasos de cerâmica em tom neutro, vazios e com formas diferentes. Apenas um com a alegria de mini girassóis e crisântemos. A Praça Tecoá traz a atmosfera da Floresta Bruta, um grande painel fotográfico
faz o fundo do espaço, que é uma passagem. E é como se a árvore fizesse sombra para as orquídeas cimbídeo agrupadas na mesa lateral. Vasos pesados abrigam folhagens tropicais e os bancos são animais esculpidos por tribos do Xingu. É um modo de vida indígena que eu trago para esse projeto. O mobiliário, né, é construído a partir de árvores caídas na mata, que já cumpriram seu papel na natureza, são resgatadas, levadas para o ateliê e feito toda a construção artesanalmente. Chiqueza à vista! Na mesa entre a sala e a cozinha, o designer ousou. Encaixou um guarda-chuva em cima de um carésimo lustre de cristal bacará, iluminando um vaso com 2 folhas de costela de Adão. Verde, que ganha um impacto digno de foto. Seguindo a linha Black, um loft urbano, que tem no centro de mesa o detalhe mais quente, um arranjo de lírios laranjas, como uma fogueira que ilumina a noite. Já aqui, a mesa preta contrasta com o painel que sugere bandeirinhas coloridas. Sobre o tampo, peças de cerâmica, vidro e arranjos despojados de hortênsia e ornitogalo no mesmo tom. Na sala ao lado, a estante preta contrasta com a base em verde escuro das folhagens grandes. E na mesa em frente, surge o branco, um arranjo de antúrios num vaso de peso apoiado em pés de metal. Dupla função, uma floresta de árvores e folhagens que formam um jardim cheio de profundidade, visto desse ângulo, porque quando você vê de frente, uma surpresa. O jardim passa a ter a função de ser uma cabeceira fresca e natural para a cama do quarto. Na outra suíte do casal, a tendência se repete com pleomeles e folhagens ao fundo. Mas aqui a cabeceira é leve e de palha, formando uma espécie de cerca natural que abraça a cama. As almofadas em tom neutro acompanham o astral botânico do quarto. A marcenaria leve conduz para o banheiro, que tem ao fundo da bancada mais folhagens que aproveitam a umidade e são multiplicadas pelos espelhos. Aqui, a Casa do Silêncio é um convite para esvaziar a mente de tantos estímulos. Sala de poucos móveis, claros e muito espaço. A grande instalação no teto, feita de inox polido, cria imagens durante o movimento e reflete o jardim ao fundo, cheio de folhagens de 3 alturas para criar volume. As mesmas que fazem fundo para a bancada da pia no banheiro de trás. E mais verde ao fundo da banheira, recortado numa janela que foge das linhas retas. E bem-vindo ao pátio brasileiro, que desperta memórias afetivas lá da casa da avó ou do sítio. As luminárias baratas de antigamente aquecem de luz a parte coberta do jardim, com móveis de madeira, sobre o piso artesanal de ladrilho hidráulico, com a estampa mais popular e básica de todas. E o charme das mesinhas e luminárias feitas de taipa. Em frente, o pátio externo inspirado nos jardins coloniais, todo revestido de lajotas artesanais que se entrelaçam no piso e valorizam a fonte no centro, que em vez de água tem folhagens. Do piso, elas ressurgem noutro formato como escamas, num grande arco atrás da fonte. Nós quisemos trazer referências nacionais brasileiras com um pátio colonial, que era uma coisa que a gente tinha muito antigamente. Então a ideia foi trazer esse pátio com muita cor e muita planta nativa, mostrando a exuberância da nossa vegetação. E não por acaso, o brilho novinho das lajotas verde esmeralda contrasta com os vasos marcados pelo tempo. O verde remete à natureza, ele traz fôlego, ele traz frescor. Então a ideia dos vasos mais sujos e o brilho da cerâmica era justamente esse contraponto do vaso contando história dessas plantas e esse pátio mais brilhoso, mais cênico. Seja grandioso ou minimalista,
seja celebrando as religiões africanas, um loft em azul chiquérrimo ou casinhas caipiras. Você tem muito a se inspirar nessa edição da Casa Cor. Tudo tão bonito, né? Tudo tão bonito, tão diferente. Fica difícil de você escolher, você acaba gostando de tudo, eu acho, na verdade. Foi o que aconteceu comigo. Imagina, né, Rodrigo? A nossa equipe aqui, nós ficamos 2 dias, vimos 70 ambientes, até escolher o que a gente ia mostrar do ponto de vista do quadro verde. Rendeu essa reportagem e mais outra que nós vamos apresentar aqui, super interessante. E cada ano, Rodrigo, às vezes um arquiteto faz um trabalho num ano e no ano seguinte ele está no outro ponto do prédio e faz uma coisa completamente diferente. Eu que acompanho há muitos anos, inclusive eu vejo a evolução desses profissionais. E o tema desse ano, que é de presente, o agora, é bem a mensagem assim, aproveite a vida agora, curta a sua casa agora, com um pequeno, com um alto orçamento, não interessa. Aproveite as ideias daqui. É sempre possível fazer alguma coisa aconchegante e com muito cuidado com o que é brasileiro. Por exemplo, até essa mesinha que está na minha frente, tem um passarinho de cerâmica em cima de um toquinho de árvore, de um pau-ferro. Isso é um pequeno detalhe, mas que já valoriza tanto o artesão que vive disso aqui no Brasil, como as peças de alto design de fora. Então, é material para todo tipo de bolso, para todo tipo de profissional, desse tipo de assunto, do que as pessoas podem sonhar para sua casa, adaptar com o que tem, a partir da inspiração daqui. Tudo é possível para tornar uma casa mais bonita, mais funcional, mais aconchegante. Às vezes depende muito mais de criatividade do que de orçamento. E aqui tem ideia que você, quando vier visitar, vai pensar, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Eu posso fazer isso na minha casa, posso dar um jeito, uma adaptada e vai ter a mesma função e a mesma beleza. Essa é a grande sacada da Casa Cor, né? E poder mostrar para o Brasil inteiro o que esses profissionais estão fazendo e quais são as saídas. E mais, tudo que tem aqui pode ser usado quando for desmontado o ambiente. Nada se perde. Valeu, Ananda Apple. Muito obrigado. Muita criatividade. Que bacana. Bom dia. Bom final de semana.